Nós já vamos fazer o primeiro contato da manhã de hoje com um produtor muito especial, muito conhecido no agro brasileiro, gaúcho, e que tem a sua produção em Vacaria e também em Bagé, na região da Campanha, no Rio Grande do Sul, que é o Narciso Barizon. Sempre uma satisfação para nós da Voz do Campo, Barizon, estar em contato com o amigo que é experiente produtor rural brasileiro. Barizon, bom dia. Bom dia, Marcelo. Um prazer muito grande conversar contigo e com todos os ouvintes dessa grande rede comandada pela Voz do Campo. Barizon, a semana foi publicado notícias, por um lado, é uma real, né? Que o agro vem sustentando o Brasil, vem fazendo o PIB crescer, vem fazendo o Brasil ficar de pé, isso todos nós sabemos. O que te parece, Barizon? O que lhe parece? Qual é a tua opinião sobre esse marketing forte, esse crescimento do agro em meio a essa turbulência que está o Brasil, Barizon? Marcelo, essa é a realidade que nós vivemos lá. Nós sabemos que o agro é responsável pelo superávit da balança comercial. Nós sabemos da eficiência do produtor brasileiro. Nós sabemos a nossa competência e nós sabemos, por outro lado, as dificuldades que nós enfrentamos em termos de logística, em termos de pagamento de impostos, carga de impostos muito severa, muito grande, e de todas as dificuldades que a gente atravessa e consegue, apesar disso, dar uma resposta altamente positiva no contexto econômico do país. Mas, evidentemente, as notícias que foram veiculadas nessa semana dão conta de que o agro representou, nesses primeiros meses, um crescimento de 13,4%, comparado com o crescimento da indústria de 0,9%, o que permite um aumento do PIB aí estimado em 1%. Mais uma vez, Marcelo, apesar de todas as dificuldades, da carga tributária, o produtor rural dá a resposta e carrega esse país num momento de crise extraordinária, crise política e que evidentemente afeta a todos nós. Barizon, todos nós sabemos, o amigo é muito experiente, conhece demais. Até a porteira, o produtor brasileiro, é muito eficiente, Barizon. Eu digo que é melhor que os americanos, o produtor brasileiro. Ele produz demais, é uma eficiência com todas as dificuldades. Dificuldades que eu posso nominar algumas. Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Um déficit de logística grandioso. Falta de estradas, de infraestrutura, energia, um monte de coisas, uma grande dificuldade. E assim mesmo os produtores têm uma eficiência, têm uma grande produtividade até a porteira. Barizon, o problema me parece que está depois da porteira. Exatamente, né? Você sabe que nesse país, se você me permitir, vou dizer que produzir alimentos é um ato de fé. O produtor brasileiro, ele trabalha com coragem, porque se nós olharmos o apoio que nós recebemos por parte dos órgãos governamentais e todas as dificuldades que nós enfrentamos, realmente nós somos eficientes dentro da porteira. E hoje, a comparação que a gente faz, se um agricultor americano viesse produzir no Brasil com as dificuldades que nós, produtores brasileiros, enfrentamos, ele teria sérias dificuldades. E um produtor brasileiro vindo dos Estados Unidos com toda a infraestrutura de seguro, toda a infraestrutura de transporte, de custo, evidentemente estaria nadando de braçada, né? Mas fora da porteira, nós temos que pensar nas nossas representações, nas nossas lideranças. O produtor brasileiro tem que dedicar uma parte do seu tempo também fora da porteira. Nós somos, evidentemente, o reflexo das lideranças que nós temos.
E este movimento capitaneado pela Voz do Campo demonstra as dificuldades que nós estamos enfrentando. A questão do Fundo Rural, que nos preocupa, que de certa forma é injusta para o produtor, é o resultado disso, Marcelo. Precisamos estar mais presentes fora da porteira, nas nossas representações, nas nossas associações, acompanhando trabalhos como esse que você desenvolve, e eu acredito que dessa forma nós poderemos transformar esta realidade que realmente preocupa todos nós. Pois é verdade. Fundo Rural, Barizon, uma injustiça, né? Em 2010 o STF votou 11-0, Fundo Rural inconstitucional, agora em 2017 a STF muda a votação. Isso de uma certa forma nos preocupa muito, primeiro pela situação difícil que vai colocar a vida de muitos produtores rurais brasileiros, e outra por essa mudança em votação. Em uma votação em 2010 consolidou a questão Fundo Rural, agora voltar a votar diferente, Barizon. Pela tua experiência, o que acha disso? Eu acho que acompanhando o trabalho que vocês desenvolvem, nós acompanhamos diariamente, vocês dessecaram esse assunto profundamente. E nós sabemos que é incompreensível que um órgão judiciário, o supremo órgão judiciário do país, numa votação, se o resultado seja de 7-0 e no momento seguinte 6-5, o mesmo assunto, a mesma questão. E realmente nós tínhamos aí toda uma história mostrando um outro caminho no resultado dessa questão. E fomos apanhados de surpresa, né? E isso realmente causa uma agonia, causa um problema muito grande para o setor produtivo. Nós temos uma carga tributária de mais de 40%. É muito difícil carregar isso. Nós trabalhamos quase que 150 dias por ano para pagar impostos. E nós temos que rever isso. Nós temos que rever, porque se nós tivéssemos o retorno desse imposto pago, eu acredito que seria justo, mas infelizmente nós sabemos como é. Nós contribuímos e não temos o retorno. Nós temos o ônus e não temos o bônus. Então, realmente, eu acho que falar em Fundo Rural está muito mais do que claro, através das manifestações de vocês, de todos os brasileiros que se manifestam através da Voz do Campo, e evidentemente que o nosso pensamento não é diferente, Marcelo. Bom, Barizon. E o trabalho da Voz do Campo, como é que você está vendo? É excepcional, é uma liderança única, né? E é muito importante que os produtores se engajem nesse movimento, porque nós temos um ditado aqui no interior que diz que não adianta a galinha pôr o ovo e não cantar. Nós precisamos saber onde é que está o problema. E você está fazendo isso de uma forma muito importante. Parabéns pelo trabalho e cumprimento, através do teu programa, a todos os colegas produtores, heróis e produtores destacados desse país continente. Barizon, muito obrigado pelo contato seu com a Voz do Campo. Tá nos campos de cima da serra ou tá na campanha gaúcha? Eu estou mais pertinho de Deus. Eu estou aqui a 950 metros de altitude, aqui pela Vacaria. Mas passo um bom tempo aí na fronteira, aí a 150 metros. E a realidade, Marcelo, hoje nós temos no Rio Grande do Sul, na metade sul, na 101 abaixo, mais de 1.500.000 hectares de soja, com uma história de menos de 10 anos. É o gaúcho desbravando mais uma parte do nosso estado, mais uma parte do nosso país. Tá bom. Narciso Barizon, obrigado pelo seu contato, um grande abraço para o amigo e bom final de semana, Barizon. Um abraço grande, parabéns aí. Sucesso a todos. Ok. Narciso Barizon, produtor rural experiente, presidente da APASUL, liderança gaúcha e brasileira do agro, muito consciente, falando aí, destacando também o trabalho de toda a equipe, dos amigos e parceiros da Voz do Campo.